Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 13, React, parte 2 de 2. Tamanho não é documento, tudo o que você precisa saber sobre freios. E a confusão, de servofreio, cilindro mestre, hidrovácuo, booster, se propaga quando o colega vai calcular a pressão nos eixos, Ele começa aí num esforço de pedal de 45 kgf, faz um multiplicador do pedal por 3, que aí tudo bem, tá ok. E aí ele entra com esse produto de 1350 diretamente no cilindro mestre. Ele esqueceu da multiplicação do booster, Ele esqueceu da multiplicação do servofreio. Então ele estava com o componente na mão, mas não colocou no cálculo. Mas isso não vai mudar o que ele quer calcular a distribuição nos eixos. Não vai mudar, mas quem se propõe a ensinar o cálculo para alguém tem que ter um cuidado maior, entendeu? Então aqui, o que se faz quando não se conhece um carro? A gente procura aqui um manual de reparação. E foi isso que eu fiz. Eu não conheço o carro em questão, mas eu fui lá procurar o manual de reparação, e o que se vê aqui na página 550 tem um pedaço aqui que fala sobre o tubo de vácuo, a válvula de retenção do tubo de vácuo, e logo em seguida se fala do teste para checar se a válvula proporcional de corte fixo funciona. Então a gente tem o que aqui? Duas válvulas diferentes, a válvula por tração dianteira e o válvula por tração nas 4x4. E tem um range de valor aqui, Você tem aqui do ponto de corte, e você tem aqui da pressão proporcional para a rampa, entendeu? Quando você tem aqui uma pressão no cilindro mestre de 77 bar, que 7.7 MPa são 77 bar, você tem um range de pressão admissível aqui na válvula de 46 bar e meio a 51,5. Então, sabendo esses dois dados, você consegue calcular a rampa, porque é isso aqui, ó. Aqui está o gráfico de funcionamento da válvula. Até o split point, que a gente chama de ponto de corte, você tem a pressão na dianteira igual na traseira. Depois disso, você tem só um parcial do incremento. E a gente fez aqui o cálculo. Eu usei o valor médio aqui, entre 3.45 e 3.95. E fazendo a mágica aqui, a matemática, a gente acha uma relação de 0,3. Depois do split point, cada bar que você coloca na dianteira, só 0,3 bar vai para a traseira. Tá joia? Então, vamos voltar lá. Vamos considerar, vamos esquecer que o amigo esqueceu do cilindro do servofreio. Vamos dizer que realmente a gente tem na entrada do cilindro mestre 1350 newtons. Então a gente coloca o 1350, divide pela área do cilindro mestre, que ele falou que era 1 polegada, e põe aqui o que? Um rendimento, porque a gente sabe que toda vez que você tem conversão de energia de força mecânica para pressão hidráulica, você tem uma perda, você não pode considerar 100%. Então 0,94 eu acho um bom valor aí. E a gente chega num valor de cilindro mestre, de pressão no cilindro mestre de 2.504 Nm², que é 25 bar aqui. E o que a gente conclui? Que a pressão no cilindro mestre é menor que a pressão de corte. Então a pressão do cilindro mestre está nessa região aqui. Se ela está nessa região, quer dizer que a pressão dianteira e traseira é igual, e é igual a 25 bar ou 2.5 Nm², ou 2.5 MPa. Totalmente diferente do valor que o colega achou. O colega arbitrou uma pressão para a válvula dele de 60%, que não se aplica, O colega não conhece o carro dele. Ele foi fazer o cálculo do sistema de freio e ele não sabe como funciona o sistema de freio e ele não conhece o carro dele. Isso aqui, e agradeço de coração a todos que ficaram aqui para ver essa explicação e acompanhar o raciocínio.
De que de nada adianta a gente estar tudo certo aqui se você pega um pneu ou um carro que originalmente vem equipado com um Michelin Pilot Sport 4, que é um pneu muito bom, né? E você vai lá e troca ele por um pneu de um atrito menor, um pneu de um coeficiente de atrito menor. Porque daí você vai pegar todo esse cálculo de freio e na verdade você não vai conseguir, a roda vai travar mais cedo, o ABS vai entrar e com isso você consegue conduzir menos torque de frenagem naquela roda. Isso significa que você vai andar numa distância muito maior até você parar totalmente, considerando a mesma velocidade. No fim do dia, de nada adianta trocar o freio se você não melhora o teu conjunto de pneus. Isso falando, e eu vou mais uma vez frisar aqui, quanto à distância de frenagem. Quer uma outra coisa que também ajuda pra caramba? Reduzir o peso do carro. Você reduz a distância de frenagem. Mas colocar uma pinça gigantesca, com um disco gigantesco, talvez pode até te ajudar quanto à fadiga de temperatura que o sistema de freio vai ser submetido. Mas não vai fazer o seu carro parar mais. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Tomem cuidado, façam os upgrades de freio com sabedoria, busquem profissionais que levem isso aqui minimamente em consideração, que tenham respeito pela engenharia envolvida no projeto de um carro, porque quando você compra um carro de fábrica, isso eu digo nos tempos atuais, tem muito engenheiro que calculou e horas de computação, de elementos finitos, de simulações e de horas de teste em pista para conseguir chegar num resultado satisfatório. Beleza? Vamos falar sobre a distribuição de forças de frenagem. O colega terminou o cálculo e achou esses valores aqui, né? O em vermelho, o original, e azul, o proposto, né? O modificado. Só que o colega, ele calculou por uma pressão só de cilindro mestre, né? E além disso, ele errou sobre a pressão da traseira, onde ele arbitrou que a pressão da traseira, naqueles 25 bar, naqueles 2.5 ou 2.6 Newton milímetro quadrado, só 60% ia para a traseira. Como ele estava abaixo do ponto de corte, abaixo do split point, a pressão dianteira era igual à traseira. Então, por si só, você já tem um erro aqui, né, nos dois cálculos. E de nada adianta calcular em uma pressão, né, porque o que se espera é um filme, né, um filme que eu digo o que? Se calcular em várias pressões. Pelo menos até o veículo atingir 1 G de desaceleração, né? E num intervalo pequeno aí. Então o colega fez um só, ele não falou de desaceleração em momento nenhum, então ele não sabe como o carro dele se comporta. E o que se espera é alguma coisa nesse estilo aqui, né? Onde se vai aumentando a pressão e vai se calculando também a desaceleração, né? Porque um sistema de freio para carro comum, carro de rua, se estima que ele consiga no máximo atingir 1 G de desaceleração, né? Então eu calculei aqui passou um pouco mais no original, porque eu calculei como limite aqui a desaceleração de 1 G do modificado, né? E aqui aparece o esforço de pedal adicional que o modificado vai ter em relação ao original. Porque notem aqui, ó, aqui é 12.327 kPa, que na verdade são 123 bar, né? Você precisa de 123 bar no cilindro mestre para que o veículo atinja 1 G de desaceleração. Os dados para mim fazer esse cálculo eu peguei no manual de reparação, do jeito que eu já mostrei para vocês. Então o original ele precisa de 123 bar. Na modificação você precisa de 140. E o que se precisa para sair de 123 para 140 bar? Você precisa de mais esforço no pedal. Então, para atingir a mesma desaceleração, né, você precisa de mais força. A gente consegue fazer aí uma estimativa, né,
Eu não tenho todos os dados do servofreio, eu não tenho runout, eu não tenho essas coisas. A gente ainda não conversou sobre servofreio, mas depois a gente conversa novamente. A gente fala mais sobre isso, mas eu não tenho todos os dados para acertar o esforço de pedal, porque muito provavelmente em 140 bar já tenha passado do runout do servofreio, então você já não tem mais assistência aqui. Então você está aqui com esforço de pedal que é absurdo. O que se traduz? Você normalmente não vai ter força para chegar em um G de desaceleração. Então seu carro vai perder poder de frenagem nos limites. Onde que é o limite? O limite é no carro carregado, né, em um G de desaceleração. Vamos voltar aqui para as outras pressões. Essa pressão aqui de 2.500 kPa, que é 25 bar, é a pressão que o colega utilizou nos cálculos dele aqui, né? Os cálculos dele foram utilizados, na verdade era 26 bar, né? 2.6 e outros números aí, o quebrado. Mas a gente vai na mesma pressão aqui, porque foi pelos 1.350 Newton na entrada do cilindro mestre. Então a gente consegue comparar o filme com a foto. E aqui se vê a diferença. Onde o colega achou 81,5, na realidade são 72,6. Onde o colega achou 18,5, na verdade são 27,4. Notem a distribuição como é que é. É bem diferente. Essa distribuição que o colega estava achando no carro dele é praticamente a mesma distribuição daquele nosso clássico exemplo, um Celta. Só que um Celta tem motor e câmbio dianteiro. Não é um carro all-wheel drive, não é um carro que tem mais peso na traseira. Então, quando você estiver calculando e você vê uma coisa dessa, você tem que usar um pouco do bom senso e ver que isso aqui está errado. Né? Só de você olhar qual carro é, você fala, não, está errado. Não é possível que um carro que tem diferencial atrás, tem muito mais peso atrás, é um sedã, vai ter uma distribuição de força de frenagem desse estilo. Tá ok? E o mesmo aqui para o modificado. São quase 10% de diferença. 10% é bastante coisa. Tá joia? Agora aqui, 3.700 kPa, 37 bar, é quando a válvula entra em operação. Então, de 3.700 para trás, para menos, você tem a distribuição fixa de 72,6 para 27,4. Quando a válvula entra em operação, pela sua característica de projeto, ela vai gradativamente tirando participação da traseira quando se aumenta a pressão. Aqui eu pus passo de 10 bar para cada um. Você pode fazer menor, você vai chegar na mesma conclusão aqui. Eu não fiz um passo menor, né, para caber aqui na apresentação. Mas é a mesma coisa, dá uma olhada aqui, ó, para cada 10 bar você tira 3% aqui, só que no começo, aqui no fim tira um pouco menos. Tá ok? Por quê? Porque você tem a transferência de força da traseira, né, para a dianteira, de força. A traseira continua pesando os X quilos que ela pesa. A massa no eixo traseiro continua igual. Só que pela dinâmica, pela desaceleração, você vai cada vez mais passando a força para a dianteira. Aqui a gente consegue ver aqui as desacelerações. Então esse é o funcionamento da válvula que o colega desconhece, né? O colega mostrou que desconhece arbitrando um valor de 60% para a pressão na traseira e numa pressão extremamente baixa como ele achou. Outra coisa, o colega afirma, deixa eu colocar aqui o destaque dos resultados, né? E o colega afirma que nada adianta trocar o freio se não melhorar os pneus. Isso é a meia verdade, né? Melhorar pneu é sempre bom, só que uma coisa que se esquece que o pneu ele não vive sozinho, você tem que estar junto com o piso. Então, e muitas vezes seu limite de aderência vai ser baixo mesmo. E mesmo assim, você precisa melhorar o seu sistema de freio, né? Porque no caso do colega aqui, ele fez uma modificação que piorou o esforço de pedal. Mas ele podia ter feito uma que melhorasse, né? E isso é bem-vindo? Pode ser que é bem-vindo. Porque o que acontece? Uma coisa é você utilizar um carro no trânsito, né? Onde a desaceleração aqui é baixa, a pressão que você atinge no sistema é baixa e o seu esforço é baixo.
Mas você vai conhecer o sistema de freio do teu carro quando você começar a andar no limite. E onde você vai andar no limite? Você vai andar no limite na pista. Você vai andar no limite num track day. Então talvez um carro que no trânsito não se mostre cansativo, não se mostre pesado no uso, se mostre pesado no uso no circuito. Entendeu? Então esse é o negócio. É bom melhorar pneu? Claro que é bom. Eu não tô de jeito nenhum eu ia dizer aqui que não se deve melhorar pneu, mas a gente não pode esquecer do sistema de freios. E a gente tem espaço para melhorar isso. Sempre tem espaço. Bom, já de volta aqui no Eclipse. Não vou acelerar tanto, mas só para a gente validar que tudo está bem. Ó, tá freando satisfatoriamente. Eu preciso assentar ainda os discos, então eu não vou fazer nenhuma grande frenagem, mas só de manobrar o carro e andar lentamente, lógico, os freios ainda vão melhorar. Mas aquilo que eu comentei com vocês de que, putz, de que o freio, de que eu preciso fazer muito mais força agora para parar, é fato. Dá para sentir nitidamente que eu tô tendo que botar muito mais peso no meu pedal aqui pro carro. Eu que tô acostumado a andar nesse carro com frequência, sinto bastante isso. Nossa, é muito diferente. Vamos ao resumo da modificação. O colega alterou só o freio dianteiro. Freio é um sistema, né? E não se deve modificar só a dianteira. Principalmente no caso específico do colega, que resolveu modificar seu sistema de freios pela escassez de peça de reposição. Mas do mesmo jeito que tem escassez na dianteira, tem escassez na traseira, né? É sabido que o freio traseiro tem uma durabilidade muito maior, porque pela distribuição que foi encontrada aqui, né, a maior parte da conversão de energia cinética para calor é feita pela dianteira. Mas, hora ou outra, o colega vai ter que substituir a traseira também e vai encontrar o mesmo problema. Então, nada mais justo do que se fazer uma modificação que se resolva por definitivo o problema de peça de reposição, peça de substituição. O colega trocou o freio dianteiro por um menor que o original. Isso mostra, né? A gente já viu no vídeo aqui, né, no finalzinho, quando o colega está dirigindo, que ele, depois que ele fez a modificação, que ele viu do esforço excessivo aí. O carro vai assentar o sistema, a pastilha vai assentar no disco, vai melhorar? Vai melhorar, mas vai melhorar muito pouco. Essa percepção de pedal pesado vai manter com o veículo aí. Isso aí não vai passar com assentamento de pastilha, não. O colega esqueceu do servofreio nos cálculos, né? E novamente mostra que o colega não tem muita afinidade com o cálculo de freio, né? Porque ele selecionou aí para fazer o cálculo dele, que eu falei anteriormente que é só uma foto, ele selecionou um esforço de pedal de 45 kgf. 45 kgf é um esforço muito grande, né? E quem está feito ao cálculo do sistema de freio ia encontrar ali 2,6 alguma coisa Newton milímetro quadrado ou 26 bar só de pressão do cilindro mestre, ia ver que tem alguma coisa errada, né? E ia falar, eu esqueci de alguma coisa, mas o colega não é muito afeito ao sistema de cálculo, esqueceu o servofreio, esqueceu a multiplicação que o sistema de servo dá no pedal. Ele errou, né, na teoria da válvula proporcional de corte fixo. Ele arbitrou aí uma pressão para a válvula de corte fixo como se fosse 60% da dianteira. Ele fez uma confusão e também outra parte do vídeo, onde ele fala que na Fórmula 1 se tem a regulagem da válvula. Quem segue o cilindro mestre já viu o post da distribuição e sabe que a gente tem uma válvula proporcional de corte fixo, né, que regula a pressão de corte, regula o corte, e tem o balance bar, que são dois cilindros mestre, um para dianteira e outro para traseira, que faz a proporção
da pressão dianteira e traseira desde o zero. A válvula não, a válvula tem um pedaço que a dianteira é igual à traseira. O balance bar não, desde o zero existe essa diferença de pressão. Então o colega confundiu aí as teorias, né? E adotou uma teoria de balance bar num carro que tinha válvula de corte fixo. O erro na válvula proporcional acarretou, né, no erro na pressão dos eixos. Ele estava numa região que é abaixo aí, né, do ponto de corte. Então, se está abaixo do ponto de corte, se é menor que o ponto de corte, a pressão dianteira é igual à traseira. E ele não levou isso em consideração. E chegou no erro na distribuição, que a gente viu que chega quase a 10%, quase a 9% no original e quase a 10% no proposto na distribuição aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.